Alguém pode. Vai dar um pai, então. É o quê? Ele tá estranho hoje, sei lá. Vitória, vitória no Senhor. Oi. Podemos. Lúcia, eu já tô ao vivo. Lúcia. Amém. Pastor João. Cadê? Como é que faz pra convidar os irmãos aqui que eu não sei? Rapaz, eu tô muito fraco nesse negócio. Viu? Ah, convidar aqui. Convidar a irmã Zilda, irmão João, a Rafael, Abimael, a Jaziel Adrelindo, irmão Nildo, Israel, Josivaldo, Valéria, Maurício, Benício, Edson Medeiro, Pastor Douglas, Rogéria lá de Maringá, irmão Neném de São Paulo, Dimas, Luciano Osório, Martiliano, Ricardo, Laudenice, Sebastião, Rosiane, teólogo e escatologista, Wellington Simeão, meu amigo Elisvaldo Henrique, lá de Caruaru, Martiliano São José da Coroa Grande, Josebias, pastor Josebias de Barreiros, Lidiane, Geraldo, Eliane Teles, pastor César Rodrigues, Hebe, Jailson, Esmeraldo, Lindinalva, que está enferma, Jackson, meu amigo Jackson do táxi, o João Willas, da Igreja Adventista, Sétimo Dia, irmã Mita, a esposa do pastor Jorge, Josué Cruz, Isaac, irmã Jéssica, José Paixão, lá de Barreiros, Osivaldo, Isaac Silva, Evelyn, Francisco, meu amigo e irmão Francisco, Ronaldo, Poli, José Arnaldo, meu tio, Oséia Samurai, Vladimir, Amaro. Estou convidando todo mundo, né? Porque, de fato, presbítero Marco Paulo, pastor José Pontes, nosso pastor, Davidson, Luciano, pastor Marcos lá de Garanhuns, Eliane Batista, Esté Souto, irmã Esté, professora, Emanuel, presbítero, deixa me ver aqui, e pastor Jorge, irmã Késia lá de Rafael Santos, e Maria Pontes, a esposa do pastor Pontes, né? A Rosângela, minha prima, Veronice, lá de Natal, de São Paulo, Eliane, Jéssica Monteiro, Ruth, irmã Ruth, Rosana, minha tia, Carlos Matuto, Lindomar de Barreiros, Euzi, Joel Vilela, Alexandre, Michele, Ed Jacalado, Cristiane, Luana. Eu estou convidando todo mundo, sabe? Porque realmente é um momento especial para que a gente cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, né? Daniel Rodrigues, Silvio... Eita, não. Eu ia falando Silvio Lopes, mas esse irmão já está com o Senhor. Faleceu ano passado e eu continuo tendo a mesma admiração, né? Irmão Paulo César, irmão Moisés, presbítero Bill, Lucas Oliveira, Israel, irmã Jeane, José Miguel. Estou convidando todo mundo para estar conosco nessa irmã Sara, para estar conosco nessa manhã. O espaço é pequenininho, é só 1 hora, mas de fato nós, não é, irmão? Aqui não tinha um negócio assim para dizer convidar todo mundo, não. Eu tenho que clicar em cada um.
É porque eu também sou muito devagar nisso aqui, irmão. Eu confesso que tenho uma... Irmão Alcides, tô convidando todo mundo aqui. Estevão, nosso adjunto Tiago, mandei agora o convite. Irmão Mauro Dia, do Jordão, Valbério, Lindalva, minha tia. Estou convidando todo mundo. Irmã Cristina, esposa do irmão Oséia. Elígia, Jadiel, Roberta, Zé Mendes, irmã Nádia, ore por ela. Não vou convidá-la porque ela está enferma. A Adriano, irmão Antônio de São Paulo, presbítero Samuel Vicente. Não tem uma porta aqui que convide logo todo mundo de uma vez não, que ainda falta bem uns 150 pessoas ainda para mandar. Oxe, eu não vou convidar mais não. Oxe, falta muito. Depois que eu terminar de convidar um por um, aí não tem jeito. Já é 9 horas. Cadê? 9:01. Opa, meu presbítero, meu irmão João Henrique. João Henrique já está conosco, nosso dirigente da EBD aqui da UR5 Ibura, né? Eu não sei se os irmãos aí poderiam me confirmar se o áudio está saindo bem. Irmão Ricardo, meu amigo desde criança, adolescência. Tem muita história para contar, o irmão Ricardo e eu, né? Mas tudo bem. Depois a gente bota essa história a limpo. Meus irmãos, olha, hoje nós vamos estudar uma lição fantástica. É a lição que fala sobre a lição 5, que fala sobre a nossa liberdade do pecado para uma nova vida. Ou seja, libertos do pecado para uma nova vida. Irmão João está confirmando que o áudio está bom. Luciano José. Irmão Ricardo, não saia não, viu? Fique conosco. A irmã Esté está conosco. A irmã Esté é professora aqui da escola dominical, aqui da juventude. É uma excelente professora. E ela está com muita saudade dos irmãos, né? Do convívio. Sim, irmãos. Eu quero já começar, de certa forma, essa lição, porque irmão Wellington Simeão está conosco também. Deus abençoe. Irmão Geraldo, Pai do Senhor para o irmão Geraldo. Se a irmã Esther está assistindo, então provavelmente o irmão Geraldo está também, né? Abraço para o irmão Geraldo. E eu queria pedir aos irmãos que estão conosco para ficarem e permanecerem conosco, porque nós só temos 1 hora. Daqui a pouquinho termina. Já era para eu ter entrado na lição, mas eu vou fazer essa breve introdução para não somente agradecer a confiança do nosso dirigente da IBD em estar nos autorizando, fazendo essa live, como também aos pastores, o pastor José Pontes, o evangelista Jorge, que são os principais, né, aqui da nossa área 35, e de fato eu agradeço muito, né? Eles sempre estão escutando a nossa live, sempre vendo, né, a nossa live, a esposa do pastor José Pontes, a irmã Maria Pontes, não é isso? E assim, todos estão, de certa forma, nos dando essa possibilidade de estar aqui. E nós vamos falar da lição, e é uma lição maravilhosa, né, de fato, né? Irmã Adriana Silva, Roberta Nayara, muito bem. A Roberta eu vi pequenininha, a esposa do Jimmy, abraço, lá em São Paulo, né? Oséia do irmão Brito. Eu queria pedir a vocês para ficar conosco pelo menos mais meia hora, né? Para não me deixar aqui sozinho. Que Deus abençoe vocês lá de São Paulo.
Jimmy, a Adriana. Adriana me parece que é a filha do irmão Amaro. Me confirma aí se é. Claudivânia. Bom, irmãos, depois eu ler o nome de vocês, eu quero dar início à nossa lição. E eu quero começar com uma oração. E essa oração não vai ser eu que vou fazer. Eu quero pedir ao nosso... deixa-me ver aqui, ao nosso dirigente, nosso irmão João Henrique. Irmão João Henrique está me confirmando aqui que a Adriana é aluna da classe das irmãs. Ok. É porque eu tenho uma colega também que é Adriana. É muito Adriana, né? É feita Maria, muita Maria. Mas muito obrigado. Eu queria pedir ao irmão João Henrique para dirigir essa oração por nós. Ele está em casa. Os irmãos, logicamente, que não vão ver ele, a voz dele, né? O áudio dele. Mas nós estamos ligados em espírito. E eu quero pedir ao irmão João que quando ele terminar a oração, ele coloque lá amém, para a gente dar continuidade à nossa lição. Ok? Irmão João Henrique, dirija essa oração por nós em nome de Jesus. Amém, amém. O irmão João acabou de fazer a oração por nós. E vamos entrar, irmãos, agora na nossa lição. Quem não tem lição bíblica, pode estar abrindo a sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, versículo 1 a 10. Efésios, capítulo 2, versículo de 1 ao versículo 10. Vamos fazer essa leitura. Eu vou fazê-la e os irmãos vão acompanhando em casa, tá bom, irmãos? Vamos lá. O título da lição é a seguinte: Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Então, daqui a pouco nós vamos estar explanando isso aqui. Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Vamos ler. Efésios 2, 1 a 10 diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para as boas obras, a quais Deus preparou para que andássemos nela. Vejamos, irmãos, aqui, o texto ele é categórico. Fizemos uma leitura que você poderia fazer vários tracinhos aqui em cima,
E uma das observações que eu gostaria de fazer para os irmãos é: ele vos vivificou, a leitura diária. Eu queria que você sublinhasse a palavra vivificou. E eu queria que você marcasse também a palavra mortos em ofensas e pecado. Marque a palavra mortos em ofensas e em pecado, que está no versículo 1. Efésios 2:1. Marque, sublinha aí, e marque também a palavra no versículo 4. A do versículo 4, que diz assim que ele é riquíssimo em misericórdia. Marque isso aí também. Agora, pulando para o versículo 5, você marque a última expressão, Efésios 2:5, marque ali, sublinhe a palavra pela graça sois salvo. Graça é rares no grego, quer dizer favor imerecido. Então, marque a palavra graça para que a gente mais tarde possa lembrar mais, né? Marque aí a palavra do versículo 6. Nos ressuscitou. Nos ressuscitou. Marque aí. Agora pule para o versículo 8 e marque também a palavra Efésios 2:8. Pela graça sois salvo, né? Aí marque por meio da fé. Por meio da fé. Sublinhe por meio da fé. E sublinhe também, não vem de vós. É um dom de Deus. Aí pula para o versículo 9 e diz assim, e marca assim, não vem das obras. Marca essa parte também. É bom você pegar uma canetinha, porque de fato nós vamos dar alguns versículos que não vai dar tempo. Então você tem como mais ou menos se basear. Tá certo, irmãos? Olhe, antes de adentrar aqui na lição, já estamos na lição, né, de fato. Mas eu quero, só mais uma vez, mandar um abraço e agradecer a audiência da irmã Rogéria Sandra, lá em Maringá, o Jimmy, o Daniel, que é aluno da nossa CBD. O Jimmy está dando parabéns para a gente. Muito obrigado, Jimmy. Deus te abençoe bem muito. E também Claudivânia Valquíria, lá de Peroba, lá de Maragogi. A irmã Roberta Nayara de São Paulo, já falei. Ok. Vamos, depois a gente manda mais uns abraços para os irmãos, viu? Vamos fazer o seguinte. A lição de hoje, ela fala que nós fomos libertos do pecado para uma nova vida em Cristo Jesus. E o primeiro objetivo da lição, a lição ela está baseada em 3 objetivos, correto? Como não vai dar tempo a gente esmiuçar como gostaríamos, nós vamos falar sobre os objetivos da lição. Falando dos objetivos, nós acabamos também entendendo digamos assim, o todo da questão. Então, o objetivo da lição, o primeiro objetivo é refletir sobre a natureza pecaminosa. Refletir sobre a natureza pecaminosa. O segundo objetivo da lição é explicar que fomos vivificados pela graça de Deus. Os irmãos lembram que eu mandei marcar, sublinhar lá a palavra vivificado, né? Vivificado. E também informar, o terceiro objetivo da nossa lição é informar que a nossa salvação vem de Deus e não das obras. Isso aí é fato. Então, nós vamos trabalhar, tentar atingir os objetivos da lição. Os irmãos estão entendendo? Então, nós vamos falar dos objetivos, de forma que os irmãos vão entendendo à medida que nós fomos falando. A irmã Cris Fernandes, lá de Mato Grosso, me parece, não é? Está com a gente também. Deus abençoe. Fica com a gente, não vai agora não. Passa um tempinho com a gente, porque você vai entender uma coisa especial. Então, baseado no primeiro objetivo da nossa lição, nós vamos... o primeiro objetivo é refletir sobre a nossa natureza pecaminosa. Eu pergunto para os irmãos, os cristãos e todos, né? Mas com a ênfase maior também nos cristãos, as pessoas que já são cristãs de fato. O cristão ainda possui a natureza pecaminosa? Sim ou não? Eu gostaria que os irmãos, na medida que fosse respondendo, sem medo de errar, respondesse aí abaixo nos comentários para a gente interagir.
Os irmãos acham, o que é que os irmãos acham? O cristão ainda possui a natureza pecaminosa, ele ainda tem a natureza pecaminosa. O que é que os irmãos diriam logo de imediato? Alguém se arrisca a dar um palpite? O cristão ainda possui a natureza pecaminosa? Cadê quem é que está de plantão? Quem é que está? Cadê os irmãos? Nenhuma resposta ainda. Nenhuma resposta ainda. Parece que os irmãos foram embora. A irmã Cris foi a primeira a responder. Ela diz que sim, o cristão ainda possui uma natureza pecaminosa. Quem se arrisca a dizer mais alguma coisa? Até agora só apareceu a irmã Cris. Quem? Ah, Jimmy. Jimmy diz que sim, o cristão ainda possui a natureza pecaminosa. Quem demais? Quem dá mais alguma coisa aí? Eu quero saber, eu quero interagir com os irmãos para que a gente possa sair dessa aula com, com o entendimento de que nós reforçamos aquilo que já sabíamos. O nosso dirigente diz que sim. O irmão Estevão não disse nada ainda, mas pode ser para ele. Daniel diz que sim. O nosso irmão César Rodrigues, Paulo César Rodrigues, que ele está até meio dodói também, ele diz que sim. E quem não falou nada, mas está acompanhando, né? Eu já vou dar uma resposta também, acompanhando o raciocínio dos irmãos. Com certeza sim. O cristão ainda possui uma natureza pecaminosa. Vamos ler Romanos capítulo 7, versículo 14 a 20. Romanos capítulo 7, vou pegar aqui, eu quero que os irmãos notem aí, note pra gente sair daqui sabendo o que pode dizer e o que não pode dizer. Romanos capítulo 7, versículo 14 ao 20. Veja, porque tem muita gente que diz que não. Tem muitos cristãos que dizem que não tem mais uma natureza pecaminosa. Porque foi vivificado, justamente por causa daquela expressão, né? A expressão lá de Romanos, capítulo de Efésios, a leitura bíblica em a classe que nós fizemos, ela diz que nós somos vivificados em Cristo Jesus. Agora, eu estou dizendo que o cristão, sim, ele tem uma natureza pecaminosa. Ele continua tendo uma natureza pecaminosa. Ele, na realidade, o cristão ele tem uma dupla natureza. Qual é essa dupla natureza? A dupla natureza é que ele tem uma nova natureza, que é a natureza em Cristo Jesus, e ele também tem, na realidade, uma natureza ainda pecaminosa, que é uma referência à velha natureza. Mas vamos entender isso num contexto, certo? Pai do seu irmão Abimael, o irmão Estevão diz que sim, que o cristão ele possui ainda uma natureza pecaminosa. O irmão Abimael está dizendo aqui, a paz do Senhor Jesus, né? Provavelmente seria isso. Estou no trabalho, reverendo Eliseu. Amém, meu querido. Está assistindo a gente, ok. Deus abençoe, meu dirigente. O irmão Abimael é dirigente da escola dominical aqui da UR4 Alto, né? Aqui da Assembleia de Deus Recife. Vamos mostrar que o cristão ainda possui uma natureza pecaminosa. Vamos ver aqui. Romanos capítulo 7, versículo 14 ao versículo 20. Vamos ver. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Vendido sobre o pecado. Porque o que faço não aprovo. Olha, lembrando que quem está falando aqui é o apóstolo Paulo, que já era cristão, certo? Agora a gente precisa entender uma coisa aqui nesse texto. Mas
Paulo vai falar aqui sobre a dupla natureza. O que é isso, a dupla natureza? A natureza é nova, que é a natureza em Cristo Jesus, e ele vai falar sobre a velha natureza, que era a natureza pecaminosa, que está relacionada ao soma, certo? Soma em grego quer dizer corpo, como já apontou aí o nosso irmão Abimael. Bom, vamos ver. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Porque o que faço não aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Veja, mas o que aborreço, isso faço. Me diga, se ele não tivesse uma natureza ainda pecaminosa, havia porventura a possibilidade dele continuar fazendo coisas que não é do agrado de Deus? Isso só é possível porque, na realidade, ele ainda continua com a velha natureza. Vamos continuar. Versículo 15. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso eu faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Certo? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E eu vou explicar, eu vou dar uma explicação aqui para os irmãos entenderem. Os irmãos vão dizer assim, poxa, então quer dizer que Paulo estava dizendo que não habita bem algum, por causa que a natureza dele é pecaminosa, então que diferença faz ele agora ser cristão de antes? Aí eu vou explicar para você. Não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Eu vou explicar logo de cara que Paulo não está dizendo, Pai do Senhor, irmão Ed Johnson está conosco, Deus abençoe. E eu fiz essa pergunta primeiro a Ed Johnson essa semana, lá no privado. Não foi, Ed Johnson? Acho que você está lembrado. Estou falando sobre a natureza pecaminosa. Veja, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que o bem que ele queria realizar, ele não realizava. Mas uma coisa que a gente precisa entender aqui é o seguinte, que o apóstolo Paulo não estava dizendo que não fazia nada de bom, que ele estava pior do que antes. Na realidade, o apóstolo Paulo está dizendo que há algumas coisas que ele iria realizar, ele colocava em mente de fazer algo legal. Mas aí, por erro de percurso, ele acabava não fazendo. Ele não está dizendo que não fazia nada de bom. Mas o que eu quero mostrar para os irmãos aqui é o seguinte, que o homem cristão ainda possui a natureza pecaminosa. Tá certo, irmão? Pode ser para a irmã Zilda, professora das irmãs. Então, veja. Agora vamos pular para o versículo 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, isso eu faço. Eu pergunto para os irmãos, se o homem cristão, ele não tivesse mais a natureza pecaminosa, porventura, haveria algum risco dele não fazer o bem? Não haveria risco nenhum. Ou seja, o que ele tentasse fazer, ele conseguiria fazer com a maior tranquilidade. Mas o fato de ele querer fazer o bem em algum momento e acabar aquilo saindo dos planos é uma prova irrefutável que a natureza pecaminosa ainda habita no cristão. Eu não sei se os irmãos entenderam pelo menos essa parte. Olha, há uma pergunta que não quer calar. Há uma pergunta que não quer calar. Para a gente entender. O que é a natureza pecaminosa, então? A natureza pecaminosa, de forma assim, bem resumida, a natureza pecaminosa é a satisfação dos desejos da carne. Correto?
Então, quando eu falar aqui sobre natureza pecaminosa, os irmãos vão saber que eu estou falando sobre a satisfação do desejo da carne. Então, o cristão ainda possui a natureza pecaminosa? A resposta é sim. O cristão ainda possui uma natureza pecaminosa. Isto não quer dizer, irmãos, que nós estejamos mergulhados no pecado. Isso não quer dizer isso. Apenas a diferença é a seguinte: quer dizer que nós não somos mais dominados pelo pecado. Nós temos a natureza pecaminosa, mas essa natureza pecaminosa, ela não domina as nossas vidas. Tá bom? Não domina as nossas vidas. Então, o cristão possui uma dupla natureza? A resposta é sim. Qual é a dupla natureza que o homem apresenta? Uma natureza pecaminosa e uma natureza divina. Aquela natureza que nós obtemos ela em Cristo Jesus, por intermédio do sacrifício de Cristo Jesus, ou pelo menos pela nossa fé em Cristo Jesus, correto? Vamos ler Gálatas capítulo 17, versículo 17 a 21. Nós iremos ler para mostrar que o homem cristão, ele possui ainda a natureza pecaminosa. Eu quero agradecer aí a audiência dos irmãos. Os irmãos não vão embora agora não, fiquem conosco, né? Eu sei que não sou tão bonito assim, né? Dá para quebrar o galho. Mas é só meia hora aqui e a gente já está terminando a nossa live, tá bom, irmãos? A irmã Zilda está concordando, ela disse que é verdade, que o cristão ainda possui uma natureza pecaminosa, tá bom? Vamos ver aqui. Disse Gálatas, não foi? Gálatas capítulo 5, versículo 17 ao versículo 21. Com isso eu quero mostrar para os irmãos, né? O irmão Hélio está concordando assim, positivo, correto. É muito bom ter a concordância também do irmão Hélio, porque ele é um irmão nosso que a gente briga aqui só. Lá no Facebook, no Zap, briga no bom sentido, né? A gente não... Mas ele está concordando conosco. E isso é muito bom, é um bom sinal. O irmão Adidon está dizendo amém. Amém quer dizer que ele está aprovando, porque amém em inglês não. Amém é uma palavra que quer dizer aprovação. Então, se amém é porque ele está aprovando o que a gente está dizendo aqui, tá bom? Irmão Paulo César Rodrigues está dizendo assim, irmãos, estamos eu e meu amigo e o irmão Roberto prestigiando a sua... E cadê o irmão Robério, né? Robério e o irmão... Irmão, estamos eu amigo, irmão Roberto... Pai do Senhor para o irmão Robério, né? Deus abençoe bem muito, viu? Deus abençoe bem muito. Sim, eu quero mostrar mais um versículo que o cristão ainda tem sim a natureza pecaminosa. A gente não deve subestimar esse entendimento, viu, irmãos? O cristão tem sim a natureza pecaminosa. Vamos lá. Pastor Romildo está assistindo, né? O pastor Romildo é da ADGR, aqui do R5. Deus abençoe. Um pastor abençoado. Gálatas capítulo 5 e versículo 17. Cadê? 17 a 21. Vamos ver aqui. Porque a carne cobiça contra o espírito. O que foi que eu disse para os irmãos? A natureza pecaminosa, certo? A natureza, o que é a natureza pecaminosa? A natureza pecaminosa é o desejo da carne. Correto? Foi assim, não foi? Que eu resumi agora há pouco. A natureza pecaminosa está relacionada com a satisfação do desejo da carne, não é? Agora veja o que é que diz aqui, Gálatas 5, 17 a 21, mostrando que o homem tem sim uma natureza pecaminosa. Vamos ver aqui. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Veja, a carne cobiça contra, quer dizer, os desejos da carne cobiça contra. Vai de encontro contra a vontade
da nova vida em Cristo Jesus, né? Vai de encontro contra aquela perspectiva de que quem está no Espírito dá fruto, tá certo? Então, vamos perceber aqui que a carne está de encontro para satisfazer os seus desejos. E diz aqui, a continuação do versículo, e este opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis. Veja, para que não façais o que quereis. Então o texto está dizendo o seguinte, que o cristão ainda possui a natureza pecaminosa. E mais uma coisa, irmãos, que a gente precisa entender nessa questão aqui, é que Paulo estava escrevendo para quem? Paulo estava escrevendo para os irmãos da Galácia. Ou seja, pessoas que já eram cristãs. Ele não estava fazendo nenhuma referência à pessoa que não era cristã. Tá certo? Então, o versículo é mais longo, certo? Mas os irmãos botam aí e depois lê. Ele está dizendo aqui, versículo 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, inimizade, contenda, ciúme, iras, peleja, dissensões e heresia. Eu pergunto para os irmãos, o cristão que já nasceu de novo, ele sente esses desejos aqui ou não? O cristão, ele se ira? Aí os irmãos vão dizer, sim, se ira. Se alguém discordar, não se preocupe. Coloque aí, irmão, eu discordo do senhor nesse ponto. Não tem problema. Aquela ideia de que dar uma opinião errada, dar uma opinião contrária, é fazer inimigo, irmãos, aqui não existe isso. Nós queremos é que os irmãos entendam que, na verdade, nós podemos refletir juntos, tá certo? Veja, o que é obra da carne, que feitiçaria é coisa da natureza pecaminosa, tá certo? Veja o que é que diz aqui. Ciúmes, iras, peleja, dissensões e heresia. Me diga, o senhor nunca conheceu um irmão que tenha ciúme? Tem até ciúme de outro irmão com outro irmão, né? Ciúme, que é um problema, ciúme doentio. Isto é um pecado, certo? Isto é um pecado, correto, irmãos? Certo? O que é que nós vamos fazer? Aí diz aqui o versículo 21. Inveja, homicídio, bebedice, glutonaria. Os irmãos sabem o que é glutonaria? Glutonaria, irmãos, é porque meus dentes da frente não tem, fica difícil pronunciar as palavras, irmão. Fica difícil pronunciar as palavras e é complicado. Bom, mas Pai do Senhor, pro irmão Francisco, tá chegando. Muito bem, irmão Francisco. A gente já tá... Fique conosco. Veja, a pergunta é, não existe crente glutão? Não existe crente comilão? Crente que come demais? Não existe. Se os irmãos conhecem algum crente glutão que come demais, mais do limite, ele está pecando. Olha, eu tenho aqui um livro chamado, olha, Pecados Intocáveis. De Jerry Bridgen. Esse livro aqui, Pecados Intocáveis, ele vai falar sobre coisas que faz parte da velha natureza, certo? Que faz parte da velha natureza. E algumas coisas ele coloca aqui, eu vou ler para os irmãos. Ele diz aqui, olha, ansiedade é pecado, insatisfação é pecado, ingratidão é pecado, orgulho é pecado, egoísmo é pecado, descontrole é pecado, deixa eu ver mais aqui, que ele coloca aqui, impaciência é pecado, irritabilidade é pecado, ira é pecado,
mania de julgar os outros é pecado. E aqui ele vai falando sobre uma série de outras coisas que está relacionado com quem? Com o povo do mundo? Não. Que está relacionado com os cristãos. Então é preciso nós entendermos o seguinte, que o cristão ainda tem, assim, a natureza pecaminosa dentro de si. Correto, irmãos? Agora, aí vem aquela pergunta, vem uma pergunta crucial, certo? Vem uma pergunta crucial. Se possuo, então se eu como cristão possuo uma natureza pecaminosa, então quer dizer que eu sou ímpio. Essa é uma pergunta que pode surgir, correto? Se eu possuo, se eu tenho uma natureza pecaminosa, então o que é que me diferencia dos ímpios? Eu sou um ímpio. E na realidade, irmãos, é diferente. Não é porque o crente tem uma natureza pecaminosa que ele vai, na realidade, que ele é um ímpio. Não. Quem é um ímpio? Para a gente entender. O ímpio é aquela pessoa que peca e sabe que é pecado, e além disso ele tem prazer no pecado. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar de pessoas que têm prazer de matar, têm prazer de roubar, têm prazer de adulterar, têm prazer de se prostituir. Esses são ímpios. Esses são considerados ímpios. Então veja, nós não somos ímpios, não somos considerados ímpios, porque temos uma natureza pecaminosa. Eu escutei outro dia alguém, foi no YouTube, um testemunho de um ex-matador, que ele dizia que só tinha dia que ele não queria matar. Tinha dia que ele não queria matar, mas ele só dormia sossegado quando matava. Esse é o ímpio. Esse é uma pessoa que está aprisionada por Satanás, certo? E como a Bíblia diz, o ímpio será lançado no inferno e todo aquele que se esquece de Deus. A diferença entre o cristão que tem uma natureza pecaminosa e o ímpio está simplesmente no fato de não ser dominado pelo pecado. Quem domina você agora é a nova natureza em Cristo Jesus, com a ajuda do Espírito Santo. E nós percebemos que o cristão, quando ele peca, ele sente tristeza. E a palavra para tristeza é arrependimento. Existe, na realidade, duas palavras para arrependimento, que é a palavra metamelomai e a palavra metanoia. Então, o cristão, quando ele sente tristeza pelo pecado, não é remorso pelo pecado. Na realidade, tem que ser usado a palavra metanoia. Metanoia quer dizer aquele arrependimento, aquela tristeza com mudanças de atitude, com mudança de comportamento, com mudança de percurso. Você está entendendo? Agora, o cristão, quando peca e tem remorso apenas, é usado a palavra metamelomai, quer dizer, ele teve aquele remorsozinho, mas logo voltou a fazer a mesma coisa. Então, isso não é o arrependimento que a Bíblia pede. Os irmãos estão entendendo? Então, a pastor Marcos de Garanhuns, paz do Senhor, meu irmão, seja bem-vindo. Não sai agora não, fica com a gente um pouquinho. O irmão Hélito está dizendo, ele concorda plenamente, né? Ele está de acordo. Então, veja bem, irmãos. Então, vou sair aqui desse primeiro objetivo agora da lição, né? Desse primeiro objetivo da lição, que é refletir sobre a nossa natureza pecaminosa. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é, o cristão tem uma natureza pecaminosa? Tem. O cristão, por ter uma natureza pecaminosa, ele é um ímpio? Não. E o que é que diferencia o cristão que tem uma natureza pecaminosa de uma pessoa que é ímpia? O que diferencia é porque o ímpio,
é aquela pessoa que tem prazer em pecar, na prática do pecado, e o cristão, ele quando peca, não foi porque ele planejou pecar, é um acidente de percurso, certo? É um acidente de percurso. Ele, o irmão Francisco deu um likezinho lá, aqui ó, no canto, eu vi 2 likes que ele deu, viu? Isso é bom, isso é bom. Deu like, amém. A irmã Zilda está dizendo aqui, os irmãos podem interagir, viu? Feita a irmã Zilda, irmão Elton aqui. O ímpio é dominado pelo pecado e o cristão é dominado pelo Espírito Santo. Perfeito. Perfeito, perfeito. Exatamente, irmã Zilda. Exatamente, né? Vamos... Sim, eu perdi o raciocínio, mas os irmãos já entenderam nessa questão aí. O cristão, ele tem a natureza pecaminosa, mas ele não está preso ao pecado. Quando ele peca, ele peca por um erro de percurso, por um erro de cálculo, vamos dizer assim, mas logo ele se arrepende. Ou seja, logo ele tem uma metanoia. Metanoia os irmãos estão dando like aí, obrigado. Os irmãos... Metanoia, que quer dizer mudança completa, porque se arrependeu. Agora eu pergunto para os irmãos, para aquelas pessoas que podem dizer assim, irmão, eu não estou entendendo ainda, eu acho que não é bem por aí, eu acho que o cristão não tem mais a natureza pecaminosa. Aí eu lhe faço uma pergunta reflexiva. É possível o cristão parar de pecar? É possível o cristão parar de pecar? Provavelmente você vai dizer não, certo? Então, se não é possível o cristão parar de pecar, é porque a natureza pecaminosa ela ainda reina no ser humano, tá bom? No cristão, principalmente, né? No cristão, principalmente, não que ele seja um pecador, esteja mergulhado no pecado, mas porque, de fato, ele continua tendo problema nesse percurso. Agora, poxa, rapaz, eu esqueci de fazer uma pergunta para os irmãos. Cadê, rapaz? Poxa, esqueci. Tá bom. Vamos para o segundo objetivo da nossa lição. O segundo objetivo é explicar que fomos vivificados pela graça de Deus. Já sabemos que temos a natureza pecaminosa, né? O irmão Paulo César está dizendo que nós somos pecadores por natureza. Exato. Inclusive, irmão Paulo César, lá em Gênesis, capítulo 6, e o versículo 5, é dito lá que... Cadê? 6 e 5, disse... E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então, veja, aí no versículo, parece que é 7:21 de Gênesis, aí diz que a maldade do homem que o homem é mau desde a sua meninice. Mas nós não devemos entender que o cristão é mau com U. O mal com U é aquela intenção mesmo de você ser mal, maléfico. É mal com L, ou seja, ele é mal no sentido porque ele continua pecando, mas não no sentido de que ele vive mergulhado fazendo mal, correto? Eu notei uma pergunta de uma pessoa. O irmão João está dizendo o seguinte aqui. Eu vou ler a mensagem do irmão João. Ele já colocou outra lá em cima, mas eu vou ler depois. Irmão João Henrique, ele está dizendo o seguinte: aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele. Exato. E não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Perfeito. 1 João 3:9, é verdade. Inclusive, o apóstolo Paulo diz assim: meus irmãos, vocês foram chamados à liberdade, mas não usei da liberdade para dar ocasião à carne. O que Paulo estava querendo dizer? Paulo estava querendo dizer o seguinte: irmãos, vocês já foram chamados para uma nova vida, mas não usei, né, dessa nova vida, da liberdade que Cristo deu, de até perceber que há uma natureza pecaminosa,
e usar esse artifício para dizer o seguinte, então a gente pode pecar. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Não é isso que a Bíblia acontece, né? Inclusive, existe até pessoas justificando que tem uma natureza, porque tem uma natureza pecaminosa, aí ele justifica dizendo o seguinte, irmão, a carne é fraca. A carne é fraca e o senhor sabe, né? O cair é do homem, o levantar é de Deus e não, isso não existe, né? Isso não existe. A crente que é como Guiné. O que é o Guiné? O Guiné, eu não sei se os irmãos conhecem, mas aquela é uma árvorezinha, uma ave pintadinha que tem muito lá no interior, né? A minha avó criava muito lá no interior de Barreiros. E ela tem, o canto dela parece com a linguagem de dizer assim, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Ele canta assim, né, o Guiné. Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Sabe, a cantoria do Guiné é essa. O crente não pode estar vivendo de fraqueza. O crente não pode usar aquele subterfúgio de que tem a natureza pecaminosa e, portanto, ele vai, na realidade, pecar. Não, isso é coisa, inclusive, tem crente que chama a tentação. Né? E o irmão Paulo Sérgio está dizendo, isso é desculpa para permanecer no pecado. Perfeitamente. Inclusive, o apóstolo Paulo diz assim, permaneceremos no pecado para que a graça de Deus seja mais abundante? De jeito nenhum. Que é o ponto agora que a gente vai falar. É o explicar que fomos vivificados pela graça de Deus. Eu pergunto para os irmãos, alguém aqui tem mérito para ser justificado? Alguém aqui tem mérito para dizer, alguém aqui tem mérito para dizer que eu sou salvo porque mereço? Alguém aqui pode dizer assim, eu sou salvo porque eu dei o primeiro. Alguém aqui tem essa capacidade? Não. Ninguém. Eu pediria aí uma toalhinha para passar no meu rosto aqui. Ninguém, irmãos, tem essa capacidade. O irmão João colocou algo ali essencial, né? Ele diz assim, o irmão João diz assim, a carne é fraca, mas o pecado não é vitamina. Meu Deus, é verdade. O pecado não é vitamina, não. Pelo contrário, a Bíblia diz assim, né? Que não só de pão vivo, mas é da palavra de Deus. Então a palavra de Deus sim é vitamina, mas pecado não é vitamina para ninguém, né? Se ilude quem pensar nisso aí. Irmão, eu acho que eu fui mais pesado agora, nesse último bloco, e já tem umas 3 pessoas que foram embora. Eu acho que eu falei mais enfaticamente no pecado. Não vá embora não, fique com a gente. Fique com a gente que... agora, minha esposa está dizendo ali, não corra não. Não corra não. Irmão Francisco está concordando com o irmão João Henrique, mas falando agora sobre o segundo objetivo da nossa lição. Nós fomos vivificados pela graça de Deus, ou seja, nós tivemos uma nova vida em Cristo Jesus pela graça de Deus, ninguém merece nada. Leia, vamos fazer aqui a leitura diária, o segundo ponto, né? Cadê aqui? Efésios 2:8. O que é que diz aqui? Porque pela graça sois salvo, por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então não pense, quem quer que seja, que por você exercer fé em Cristo Jesus, é porque você é o super-homem, não. É a graça de Deus sobre a tua vida. Certo? É a graça de Deus. O versículo 9 diz assim, a leitura bíblica em classe, Efésios 2:9 diz, não vem das obras, para que ninguém se glorie. O irmão Paulo César está dizendo, não corra não, porque a palavra é forte. Pode ser a nossa irmã Aldeci Brochard. Me perdoe, eu não sei, bro alguma coisa, eu vou ficar no bro. Vamos fazer aqui o seguinte. Vamos fazer o seguinte aqui. O entendimento é que nós tivemos uma nova vida em Cristo Jesus. Por que tivemos uma nova vida em Cristo Jesus? Porque você é a Mulher Maravilha?
Porque você é o Superman, o Batman, o Homem de Ferro, o Thor. Não. Você... como é, rapaz? Parece que é um versículo, eu não sei, os irmãos me ajudem, que fala que é como trapo de imundícia, né? Parece que nós não passamos de um trapo de imundícia, embora não sejamos um trapo de imundícia. É bom que a gente diga isso, né? Mas é como se os nossos méritos não passassem de um trapo de imundícia. Correto, irmãos? Então, vamos ler Romanos capítulo 3, 24. Romanos 3 e 24. Romanos 3, 24. Faltando 10 minutinhos para a gente terminar aqui. Só falta 10 minutinhos, irmão, não corra não. Cadê aqui? 3, 24, né? 3 e 24 de Romanos. Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. O nosso irmão Wellington está dando Isaías 64:4. É Oséia, né? Oséia, vamos ler Oséia 64:4. O irmão Wellington está pedindo para a gente ler. E nós vamos ler Oséias, capítulo... É Oséia? Oséia tem 64, não. Eu acho que é Isaías, né? É Isaías. Vamos ler. Isaías 64:4. O Wellington Simeão está pedindo para a gente ler esse versículo aqui. E nós vamos fazer isso agora. Cadê? Poxa, eu não sei onde é Isaías, não, hein? Meu Deus. É aqui, antes de Jeremias. Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti que trabalhe para aquele que nele espera. Quer dizer, a misericórdia de Deus, o favor do Senhor, eles trabalham em favor da humanidade desde o início. Isso é graça, né? Isto é graça, isto é plena graça. Então, o cristão, ele não teve uma nova vida em Cristo, não foi por mérito. E eu queria mostrar, por exemplo, uma passagem lá de Cornélio, né? A passagem de Cornélio, aonde Cornélio, ele acaba fazendo o seguinte. Cornélio, ele era uma pessoa muito boa, né? Dava esmola. E ele era uma pessoa extraordinária. Mas o Senhor disse para ele que aquilo não era suficiente para a salvação dele. Certo? Aquilo não era suficiente para a salvação dele. E o que foi que aconteceu? O Senhor disse para Cornélio que ele deveria se converter dos seus pecados, aceitando a fé em Cristo Jesus. E foi o que aconteceu. Agora, os irmãos podem perguntar, e aonde é que fica o conceito de graça nessa questão? A graça, que no grego é charis quer dizer um favor imerecido, ou seja, Deus mandou um anjo aonde estava Cornélio, orientando a ele para o que fazer. Ora, isso não é graça? Isso é a pronta graça de Deus. Ou seja, ele envia um anjo, mesmo Cornélio não merecendo. Ele envia um anjo e diz a Cornélio o que ele deveria fazer. Né? O que deveria fazer. Então, isto é a pronta graça. Por exemplo, outro caso de graça. Nós vemos ali Filipe e Eunuco. Aí o Senhor disse a Filipe, Filipe, se aproxima desse homem, desse carro aí. Aí Filipe se aproximou. E quando se aproximou daquele eunuco, aí ele estava lendo uma passagem do profeta Isaías. Só que ele estava lendo e não conseguia entender.
Ele não conseguia entender. Aí a pergunta é, aonde entra o conceito de graça? Deus mandou Filipe, deslocou Filipe de um lugar para outro, simplesmente para explicar àquele eunuco o que ele estava lendo, para explicar para ele o sentido da palavra. Inclusive, ele fica naquela dúvida, mas essa parte aqui fala, quer dizer que essa pessoa já veio, virá. Aí Filipe explica para ele. E ele diz assim, quem me impede agora de ser batizado? Quem me impede de ser batizado? Aí ele disse, eis aí a água, vamos ser batizados agora. Eu creio que ele é o Messias, eu creio que é ele que veio resgatar Israel e a humanidade. Então isso não é graça? É graça. O eunuco não merecia nada. Ele estava lendo, não entendia, mas a graça de Deus, a misericórdia de Deus, fez com que ele mandasse Filipe e fez com que ele, de fato, tivesse uma nova vida a partir dali. Tá certo? Vamos entendendo essa parte, dizendo o seguinte, já concluindo, né? Que falta só 4 minutinhos. Então, nenhum de nós somos Superman, a Mulher Maravilha. Olha, nenhum, certo? Nenhum. Não pense que por você ajudar, não pense que por você fazer tantas coisas boas, que você está... que isso lhe garante as bondades e as misericórdias de Deus. Não. As misericórdias de Deus é graciosa, né? Porque ele de fato é bom para conosco. Inclusive, o texto de Efésios diz que nós éramos filhos da ira. Aqui, ó. Versículo... cadê? Qual é a parte aqui, irmão? Que diz que ele era o filho da ira. Ou eu estou enganado? Porque são feitura... Cadê? São secundadora. Oxe. Eu tive a impressão de que aqui estava dizendo que nós antes éramos filhos da ira. Bom, mas há um texto que diz, acertadamente, há um texto que diz assim, que éramos, por natureza, filho da ira. Ó, irmãos, a parte da reflexão diz assim, o seguinte, informar que a nossa salvação vem de Deus e não das obras. É o último objetivo, né? Nós temos que ter a certeza que a nossa salvação não vem das obras. Não é pelo que você faz. É porque é graça de Deus. O que é que significa graça? Graça significa um favor que você não merece. Correto? Não vem das obras. Eu pergunto para os irmãos, a fé é uma obra? Eu pergunto para os irmãos, a fé é uma obra? Não. A fé não é uma obra. A gente já explicou isso na 3ª lição. Tá? Agora, eu vou terminar lendo uma pergunta que me fizeram outro dia. A pergunta é a seguinte. Como saber se eu fui perdoado? Como saber se eu fui perdoado? Aí a resposta é a seguinte. Em Romanos, Romanos capítulo 8, versículo 1 diz, se está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas... Não é isso não. Romanos 8:1 diz assim, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não manda segundo a carne, mas segundo o quê? A nova vida, segundo o Espírito. O irmão João está falando, apresentando Efésios 2:3, que é, no caso, filho da ira, né? O irmão Abimael está dizendo que o homem é insalvável por si mesmo. Claro, exatamente. O homem não tem mérito nenhum. Então, respondendo objetivamente a pergunta, como saber se eu fui perdoado por Deus? Estar em Cristo Jesus. Você creu em Cristo Jesus? Então você foi perdoado, pode ter certeza. E outra coisa, perdoado aqui não quer dizer que você esqueceu de todos os seus pecados. Pelo contrário, o fato de você não esquecer dos seus pecados faz com que você não erre naquela mesma coisa, né? Naquele mesmo ponto. Outra pergunta aqui. Eu me arrependi, pedi perdão,
mas ainda me sinto culpado. Será que Deus não me perdoou? Aí é a pergunta, né? E a resposta é a seguinte, irmãos. Uma coisa que nós precisamos entender: se você não sente o perdão de Deus, se alguém não sente o perdão de Deus, mesmo já tendo confessado o seu pecado, mesmo já tendo se arrependido, saiba de uma coisa, que isto é acusação de Satanás contra a sua vida. Não tenha dúvida disso. Ah, irmão, e Satanás ainda tem poder para nos acusar? Tem. Tem. Certo? Se você se arrependeu, confessou o seu pecado, mas ainda sente culpa do seu pecado e acha que não vai se salvar por causa daquele pecado que você já confessou, que você já se arrependeu, em nome de Jesus, eu digo para você, a partir desse momento, é acusação de Satanás. Tá certo? Outra coisa que nós precisamos entender é o seguinte, irmãos. Que nós precisamos entender aqui deixa-me ver aqui, eu notei aqui para não esquecer, que é muito importante. Deixa eu ver aqui. Cadê? Pessoas. Cadê aqui? Sim, ainda é sobre essa questão. Cada um deve rejeitar, certo, irmãos? Cada um deve rejeitar esses pensamentos, porque de fato, aí os irmãos leia Romanos 8, 33 a 34 e leia Hebreus capítulo 10, versículo 17, tá bom? Vamos ver aqui, cadê? Há pecado que Deus não perdoa? Sim, há pecado que Deus não perdoa. Qual é esse pecado? Primeiro é o pecado de Satanás. Satanás não tem mais perdão, certo? Satanás não tem mais perdão. Segundo, o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, certo? Pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, quem peca realmente está fora do mapa. Blasfemou contra o Espírito Santo, já era. Terceiro, nós temos outro tipo de pecado que Deus não perdoa. Qual é o pecado? É o pecado não confessado. O pecado encoberto é um passaporte para ir para o inferno. Tá bom, irmãos? Então, se você pecou, a Bíblia diz lá em Provérbios 28, 13. 28, 13. Como é que diz aqui? 28, 13 de Provérbios. Estou terminando agora, viu? Provérbios 28, 13. Como é, rapaz? Estava na mente esse versículo. 28, 13. Se confessares, né, o nosso pecado. O que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e deixa, este alcançará misericórdia. Tá certo? Então, confessa, tá tudo certo. Quando confessa, tá tudo certo com Deus, você tem paz com Deus, paz com os irmãos, paz com a igreja e assim sucessivamente. Tá bom, irmãos? Eu quero agradecer. Agora nós vamos para uma outra live, o nosso irmão João Henrique, né? Que é dos jovens, né? Agora parece que é de 10 a 11h30, né? Vou ler aqui a coisa aqui do nosso irmão João, nosso dirigente da IBD. Ele diz assim: aos que estão participando da aula, quero vos agradecer e rogar a Deus que continue vos abençoando. Agradeço ao nosso irmão Eliseu pela aula, para mim é um prazer, é uma honra. Aproveito o ensejo para vos convidar ao término desta aula maravilhosa. Obrigado, viu, pelo maravilhosa. Para estarem conectados no Instagram. @Kedma _Nascimento e @Vivecândido 20. @Vivecândido 20, a qual estaremos tendo aula da classe dos jovens. Amém. Eu vou terminar aqui para os irmãos, o nosso dirigente que vai, né? O irmão está me corrigindo aqui, o irmão João Henrique, ele está dizendo o seguinte, que não é das 10
às 11h30. No caso é das 10h30 às 11h30. Abração para José Carlos Matuto, nosso Matutinho. Aldeci, foi bênção. Muito obrigado, irmão Aldeci. Deus abençoe. Irmão Aldeci, José Carlos. Então, eu agradeço a todos os irmãos. Deus abençoe. Não vamos dar ocasião ao pecado, né? Porque realmente nós temos a natureza pecaminosa, mas ela não reina sobre nós, ela não domina a nossa vida. Quem domina a nossa vida é o Espírito Santo, né? E o apóstolo Paulo manda mortificar a nossa carne, fugir da prostituição e tantas outras coisas, né? Obrigado ao pastor Marcos de Garanhuns, irmão L. Johnson, o irmão Paulo César com o nosso irmão Robério, me parece, me perdoe se não foi esse, irmão Robério, José Carlos, deixa eu ver, irmã Zilda, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Irmã Zilda, a irmã Esté, irmão Geraldo, a Roberta Nayara de São Paulo, irmão Oséia, Claudivânia, João Henrique, nosso dirigente, Rogélia de Maringá, Jimmy de São Paulo, Daniel aqui de Recife, Cris lá de Mato Grosso, irmão Estevão aqui de Recife, nosso professor, né? Irmão Estevão aqui de Recife, certo, irmão Estevão. Irmão Abimael, dirigente aqui da Escola Dominical, o John Soares, irmãzinho, já disse, não foi? Irmão Wellington Simeão, pastor Romildo, e todos os demais, senão vai demorar muito, tá bom? Que Deus abençoe e até a próxima.